A graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Hoje, 21 de fevereiro de 2021, estamos juntos novamente no culto, do canal da Igreja Congregacional São José da Mata, Campina Grande, Paraíba, Brasil. Domingo passado não tivemos, porque aqui na cidade de Campina Grande tem um evento chamado de Consciência Cristã. Então, deixamos aí todo mundo livre, para prestigiar a consciência cristã. Mas hoje estamos de volta para juntos realizarmos mais este culto ao Senhor. E hoje, especialmente, trazendo a palavra de Deus, um grande amigo desde a infância, o pastor João Alexandre, que reside ali na cidade de Itambé. Ele vai estar trazendo a mensagem hoje na nossa série de personagens bíblicos. Eu abri a série ali com João Batista e hoje ele vai trazer aí mais um personagem da palavra de Deus para a sua meditação. Então, vamos juntos, nesta noite, celebrar e adorar ao nosso Deus. Já tivemos hoje, pela manhã, a escola dominical, à tarde também, escola dominical virtual ali para as crianças, e agora à noite, o culto de celebração ao nosso Deus. Vamos em frente, juntos, em nome de Jesus. Convido você nesse momento e a sua família para juntos fazermos a leitura devocional deste culto, esta noite, A Bíblia, a infalível Palavra de Deus, no livro dos Salmos, capítulo número 92, do 1 ao 5, a Palavra de Deus nos diz assim: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumento de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Amém. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras. Eu tenho certeza que este Deus grande, de grandes obras, tem feito grandes coisas na sua vida também. Que eu e você possamos estar firmes, confiantes neste Deus grande, que opera grandes coisas. Quão grande é o nosso Deus, quão grande é o seu Deus. Que Ele assim nos abençoe com a leitura da sua palavra. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações
começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o céu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Ele é grande, todos hão de ver quão grande, quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Cantarei todos. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Momento importante do culto desta noite, o momento da intercessão, o momento da oração, da gratidão, onde eu e você vamos juntos, né? Fazemos este momento aí de oração ao nosso Deus, dia a dia, o corre-corre da vida, né? Muitas vezes deixamos esse momento passar batido, mas que agora todos nós possamos aquietar o nosso coração para este momento de oração e também de preparação, né? Para daqui a pouco escutarmos a palavra do nosso Deus. Deus amado, te agradecemos por mais uma semana que se passou, por mais uma semana que se inicia. Agradecemos a Ti porque o Senhor tem cuidado de nós. Quão grandes são as Tuas obras, a maior de todas, a tão grande salvação que o Senhor concedeu à humanidade. Queremos nesta hora pedir que o Senhor abençoe a mensagem desta noite. Abençoe os que estão conectados conosco também nesta noite, os que irão assistir posteriormente também. Que o Senhor abençoe a todos, os lares, as famílias, os pais de família. Abençoe os que estão hospitalizados, que estão internados. Estenda a tua mão, meu Deus, para restaurar a saúde deles. Te louvamos pelos recuperados também, pelos que venceram esta pandemia, esta enfermidade. Que o Senhor conforte também os enlutados. Abençoa a tua igreja na face da terra, abençoa a humanidade. Abençoa este que está conosco nesta noite, nos ouvindo, assistindo, colocando diante de Ti seus alvos, objetivos, desejos e pedidos. Que o Senhor conduza a todos nesta nova semana. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Vamos juntos, né? Firmados na palavra e sempre em oração.
A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os membros e congregados e a todos quantos estão nos ouvindo nesse instante, aos membros congregados da Igreja Evangélica Congregacional em São José da Mata, no estado da Paraíba, a quem de forma muito honrosa eu recebi o convite através do seu pastor, reverendo Helder César, para trazer a exposição nesta noite da palavra de Deus. Eu quero convidá-los a você, caso você tenha acesso a um exemplar da Bíblia Sagrada, para nós lermos um texto, uma porção bíblica, que se encontra no livro do profeta Jonas, no primeiro capítulo. Eu queria compartilhar com vocês esse texto e falar um pouco sobre o personagem, sobre a vida, sobre a missão deste profeta, a quem alguns chamam de um profeta na contramão, o profeta desobediente, o profeta fujão. Vamos ao texto? Jonas, capítulo 1. A epígrafe da minha Bíblia traz a seguinte descrição, o seguinte tema: a vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Vamos lá ao texto. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos, por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: Que isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então, clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós esse sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Esta é a palavra do Senhor.
Pois bem, pouco se sabe a respeito do profeta Jonas. Ele é apresentado, conforme o texto, como filho de Amitai, natural da cidade de Gate-Hefer, que se localizava a 7 quilômetros ao norte de Nazaré. Curiosamente, Jonas ele é o único profeta do Antigo Testamento com o qual Jesus ele se comparou diretamente, conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 38 ao 41, lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 11, nos versos 29 ao verso 32. Tanto Jesus como Jonas, curiosamente, eram profetas da Galileia. Jonas foi um profeta bastante ativo durante o reinado de Jeroboão II, conforme o texto de 2 Reis, capítulo 14, no verso 25. Nesta época, o reino de Israel estava dividido. Um rei em Jerusalém, ao sul, e outro rei em Samaria, ao norte, onde Jonas profetizava entre os anos 787 e 747 a.C. Ele foi contemporâneo dos profetas Oséias e do profeta Amós. Ele viveu numa época dificílima, sob o regime de um rei perverso, que fez o que era horrendo, que fez o que era mal diante dos olhos de Deus. Apesar disso, ele não teve dificuldade em se sentir instrumentalizado por Deus para dizer ao rei Jeroboão que, em razão das misericórdias do Senhor para com Israel, e apesar das suas iniquidades, Deus, sim, ele iria restaurar as antigas fronteiras da nação e o que de fato veio a acontecer como resultado de guerras vitoriosas, de acordo com o texto de 2 Reis, capítulo 14, versos 25 ao verso 28. Dessa forma, Jonas ele é nos apresentado como alguém que viveu intensamente os sonhos e as profundas frustrações de Israel naqueles dias. Tal fato faz dele um profeta extremamente peculiar, parcial, extravagante e humano, e, ao meu ver, o mais interessante de todos os profetas da Bíblia. Ele é o Pedro do Antigo Testamento. Ele é o tipo do profeta em greve, do profeta rebelde, do profeta com medo do sucesso, mas era, sobretudo, um profeta excessivamente nacionalista, ou seja, xenófobo, que só tinha interesse pelo seu próprio povo, sendo assim incapaz de ter misericórdia de outras nações. Foi assim, conforme a narrativa bíblica, que tudo começou. Um certo dia, Jonas estava em casa aí pelo ano 750 a.C., quando Deus assim se dirigiu a ele e assim falou: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Foi o que lemos aí no verso 2 do capítulo lido. Jonas ele recebe de Deus essa incumbência de ir a Nínive, de anunciar o juízo iminente sobre ela. Nínive era a capital do Império Assírio, localizado à margem oriental do rio Tigre, a aproximadamente 800 quilômetros da Palestina. Atualmente é um estado iraquiano. Os ninivitas eram os estrangeiros, os opressores, conhecidos pela sua maldade, pela sua crueldade contra os prisioneiros de guerra. E é justamente Deus que estava pedindo para o profeta Jonas ir pregar para esta gente, porque Deus queria perdoá-los. O texto é curioso e, ao mesmo tempo, ele é irônico, porque Deus disse: dispõe-te, levanta-te. E, de fato, o profeta Jonas, ele se dispôs, mas Jonas levantou-se para fugir da presença do Senhor, conforme o verso de número 3. Jonas, ele se esquiva, ele foge, ele gasta tudo o que tem para não ter que se engajar nesta missão, numa missão da qual ele não acredita. Ele vai até a cidade portuária de Jope, nas margens do mar Mediterrâneo. Ele paga a sua própria passagem e ele segue no navio para Tarsis, para longe da presença do Senhor, conforme o verso 3. Mas por que Tarsis? Porque era um canto do mundo, era o lugar mais longínquo de todo o planeta nos seus dias.
A viagem marítima para lá durava no mínimo 1 ano. Era literalmente o fim da linha, era o fim da rota. Jonas deveria ir para o Nordeste, a 800 quilômetros da Palestina, mas ele se desvia a 180 graus e vai para o Oeste, vai para a costa da Espanha, a 3.200 quilômetros da Palestina. Era como tentar se esconder de um chamado de Deus para a Antártida ou para a Groenlândia. Em Jonas, nós encontramos a palavra de Deus, mas também a palavra do homem. Deus, ele manda, mas o homem, ele foge. Um teólogo alemão chamado Bonhoeffer, ele diz que entre o chamado de Deus e a resposta humana, há lugar somente para a obediência humana. Eu quero chamar a sua atenção para o primeiro ponto da nossa meditação, nesse instante, fugindo da vontade de Deus. Esse é o primeiro ponto que queremos destacar nessa reflexão. Fugindo da vontade de Deus. Os motivos da fuga do profeta. Primeiro motivo é uma cidade muito grande, cerca de 2 milhões de habitantes, com aproximadamente 50 a 100 quilômetros de diâmetro. A segunda dificuldade apontada é a cidade muito pecaminosa, imoralidade, desonestidade, violência, libertinagem, ações cruéis contra outras nações, inclusive contra a nação de Israel. A terceira grande dificuldade apontada é que a cidade era muito perigosa. Já pensou um solitário profeta pregando o juízo iminente contra os males, contra o pecado daquele povo? Seria fácil exterminar o profeta. A quarta dificuldade apontada é a perplexidade da tarefa. Jonas ele estava pronto a pregar para a sua própria nação, mas pregar para um poder estrangeiro era mais difícil de aceitar. Podemos imaginar a sua perplexidade. Para o judeu, o gentio era refúgio. Não havia sequer um lampejo de esperança a respeito da salvação desse povo. A possibilidade de salvação para as nações pagãs era uma anátema para os judeus. Mas Deus estava ensinando uma grande lição, que era o cumprimento de uma promessa feita dantes a Abraão e a toda a sua posteridade. Disse Deus a Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Isso está nas páginas do livro do Gênesis, no capítulo 12, no versículo 3. No interior do ser humano, há potencialmente 2 vontades, há 2 forças que se opõem, há 2 apelos que nos chamam constantemente. E Jonas, ele lutava e relutava com essas 2 vontades. Deus lhe disse: dispõe-te, vai. Mas ele dispôs-se para fugir. Nós temos a vontade de Deus. É a vontade de fazer o bem, de fazer o que é certo, de priorizar o mandamento de Deus a nós mesmos, enquanto que existe a vontade de desobedecer a Deus. É a vontade de fazer o que nos agrada, mesmo que isso não seja certo ou do agrado de Deus. Mas a desobediência à vontade de Deus sempre afasta o ser humano da presença beneficiadora do Senhor. O segundo ponto que eu gostaria de destacar aqui é sobre quando é que nós fugimos de Deus. Nós fugimos de Deus quando nós não queremos obedecê-lo. Nós fugimos de Deus quando nós abandonamos a comunhão dos irmãos. Nós fugimos de Deus quando nós insistimos no pecado. Quantos de nós estamos realmente isentos de confessar a nossa fuga da obediência a Deus? Quantos de nós não passamos por experiências que, ao nível da nossa consciência, nós sabemos aonde devemos ir, porém, ao nível das decisões concretas, nós continuamos a relutar, e quando não, a ir em direção contrária, na contramão. Nínive não é apenas o lugar onde Deus nos envia. Do contrário, Nínive é o lugar onde nós não queremos ir. É o lugar do qual nós queremos manter a distância.
É difícil admitirmos isso, mas definitivamente nós preferimos sempre ir em direção a Tarsis. Simbolicamente, Tarsis é o lugar dos sonhos, é o Eldorado, o lugar que existe e não existe, enquanto que Nínive é o lugar concreto onde a maldade campeia. Ir para um lugar como esse, nem mesmo em nossos sonhos. Porém, ir para Tarsis, não falta candidatos na fila, enquanto que para Nínive só se vai de fato empurrando. Olha, o terceiro ponto que eu gostaria também de destacar aqui na nossa reflexão é quais as consequências de se viver fugindo de Deus. Não há ninguém mais sujeito ao azar da vida do que um servo de Deus, consciente da sua vontade, em um processo de fuga de Deus. Não se esqueça, toda fuga da vontade de Deus implica em descida. Jonas, ao ouvir a voz de Deus, ele deveria ter obedecido, mas ele não obedeceu. E por isso começou na vida um retrocesso, uma descida. Vejamos aí algumas situações interessantes no texto a este respeito. Olha que o texto fala que das montanhas de onde fora chamado, Jonas ele desceu para a cidade portuária de Jope. Do porto de Jope, Jonas ele pagou a sua passagem para Tarsis para fugir da presença do Senhor e ele tornou a descer para o navio. E uma vez no navio, tomado por uma consciência acusadora, transgressora, ele desce mais uma vez até o porão do navio. O navio estava em grande perigo. Os marinheiros lançaram mão de todos os recursos. Tudo, porém, em vão. E foram ao porão do navio e deram com Jonas, que dormia. Acordaram-no e o profeta sentiu o peso de sua culpa. E dali, Jonas desceu. Mais uma vez, ele foi lançado para as profundezas daquele encapelado e agitado mar. Agora, nas profundezas daquele encapelado mar, daquele bravio mar, Jonas ele é tragado pelo grande peixe e finalmente ele desce até as suas entranhas. Jonas desceu, 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 desceu e desceu. Assim é a vida de muitos. Um constante descer, um passo na direção do mundo, do pecado, da facilidade, da desobediência a Deus. E assim vai descendo na vida espiritual para a ruína e para a tristeza. O homem que foge de Deus, ele se abriga em sua própria depressão. Não se esqueça, o homem que foge de Deus, ele se abriga, ele se torna prisioneiro em sua própria depressão. A desobediência à vontade de Deus elimina sempre a vontade de viver. Isso fica bem claro nas atitudes de Jonas e dos marinheiros. Os marinheiros pagãos, eles ansiavam por viver e por isso eles lutavam com raça, com garra, por sua vida e pela vida de Jonas. Mas Jonas, ele se autossepultara no sono de desistência da vida. Mas os marinheiros pagãos, eles invocavam cada um ao seu Deus e pareciam saber com muita clareza que ninguém foge de Deus impunemente. Eles não interpretavam a tempestade como um mero fenômeno natural ou casual. Mas Jonas, ao contrário, ele dormia, ele não tinha pressa em seus lábios, estava totalmente silencioso, ele perdera totalmente a consciência de que o mundo espiritual, ele também funciona à base da lei de causa e efeito. Enquanto que os marinheiros pagãos, eles revelavam ter uma fé em Deus mais profunda do que o próprio profeta. Isto porque eles temem suas divindades com mais reverência e dedicação do que muitos a Deus, entre os que se declaram povo de Deus. Jonas, ele confessa temer um Deus cósmico, do qual pensa ser possível fugir.
Ele confessa temer ao Senhor, mas não lhe dirige uma prece sequer. Ele é como muitos que têm uma teologia para justificar suas fugas de Deus e uma fé que não produz oração. Por isso, pense nisso. É melhor viver como um ateu alienado de Deus do que como um cristão fugindo de Deus, porque as consequências práticas do ateísmo são menos dramáticas do que aquelas que atingem a vida dos que estão no processo de fuga de Deus. A existência se torna inimiga dos servos de Deus em desobediência. O texto do capítulo lido nos versos 5 e 6, da versão grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, se diz que Jonas ele não só dormia, mas ele roncava profundamente. Jonas dormia, mas não dormia o sono do justo. Por isso ele não podia dizer como o salmista no Salmo 4, verso 8, em paz me deitarei e dormirei, pois só tu, ó Senhor, me fazes habitar em segurança. Porque o sono de Jonas era o sono da fuga da missão, era o sono do desespero, o sono da irresponsabilidade, o sono da indiferença, o sono da desobediência, o sono da morte. Era um sono terrível, do qual ele não queria acordar, pois acordado ele veria o erro, a culpa, a condenação. Jonas, ele dormia. O sono que muitas vezes nós queremos dormir. Pode ser uma consciência pesada, pode ser uma vida cristã mal encaminhada, ou pode ser a pressão que a vida exerce contra nós. Há momentos, irmãos, em que a fuga ela parece a melhor solução. Talvez aí resida a explicação por que tantos apelam para o álcool, para os vícios, as drogas, quando não para o suicídio. Quem tem um Deus como o de Jonas tem todas as opções da vida, menos a de fugir dele. O quarto ponto que eu quero aqui destacar é que Deus ele nos traz de volta a sua vontade. Pense nisso. Nenhuma fuga de Deus dura para sempre, quando aquele que foge é alguém que o conhece. Versos 8 a 12, Jonas finalmente ele confessa a verdade, ainda que em meio a uma profunda falta de ânimo espiritual. Ele dá testemunho de sua fuga, da sua fuga de Deus, do Deus a quem não se foge, o Deus de toda a vida e que está em toda a parte. Nós, muitas vezes, fugimos também. Nós fugimos das responsabilidades, fugimos dos compromissos, fugimos até mesmo da nossa própria consciência. Por isso é que não gostamos de ser achados em falta. Deus, ele não desiste de Jonas, como também Deus, ele não desiste de você. Muito embora o que parecia era o contrário, que Jonas ele desistira de Deus, completamente. Mas não tem jeito, é sempre assim. Deus está sempre nos achando onde nós nos perdemos. Foi assim com Adão lá no início. Adão, aonde estás? Foi assim com Moisés, foi assim com Davi, foi assim com Elias, foi assim com Jonas, foi assim com Pedro, e entre outros. E quem sabe, pode ser assim, está sendo assim com você. Seja como for, Deus sempre nos achará. O Salmo 139, verso 7 e o verso 8 nos diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Como voltar à vontade de Deus? O texto nos ensina oração. A oração é a única e a suficiente resposta da alma em crise ao Deus que busca para a restauração. Jonas foi capaz de abandonar
a mais fervorosa reunião de oração da sua vida para se afundar em um pesaroso sono. Talvez em nenhum navio do mundo se tenha orado tanto quanto naquele navio em que Jonas se encontrava. Jonas, ele é um exemplo clássico da pessoa que só ora nas horas extremas de necessidade. Ele não orou para decidir ir para Tarsis, ele não orou na tempestade, ele não orou quando todos os tripulantes ali estavam ali em oração, ele não orou quando a verdade sobre a sua fuga se tornou pública, ele não orou quando os marinheiros tentaram ainda salvá-lo remando. Ele não orou ao ser lançado no mar, mas é no ventre do peixe, que ele começa a recuperar a sua vitalidade, a sua saúde humana e, por que também não dizer, a sua saúde espiritual, a sua fé em Deus. É no ventre do peixe que começa a recuperar a saúde da alma, quando restaura uma das mais fantásticas possibilidades da alma, a possibilidade da angústia. Quando diz o texto, lá no capítulo 2, versículo 2, na minha angústia clamei ao Senhor. Como é que podemos voltar a Deus? Através da oração, mas também através da obediência. Jonas se dispôs a obedecer a Deus e não a nossa própria vontade e nosso próprio desejo. Podemos voltar a Deus em oração, em obediência, mas também podemos voltar a Deus enxergando que é importante e o que é importante para Deus. Jonas não queria que os ninivitas se arrependessem, pois ele sabia que Deus era misericordioso em perdoar. Temos que entender que a prioridade de Deus sempre será amor e misericórdia. Portanto, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs e a todos quantos nos dão o prazer de nos ouvir nesse instante, será que você está vivendo a experiência de ter sido chamado por Deus e você neste momento se encontra fugindo do seu chamado? Onde você está neste momento, agora? Será que você está no centro da vontade de Deus para a sua vida ou na fuga para o abismo e para a tristeza? Saiba que a caminhada da obediência se dá entre a tentativa de ir para Tarsis e a experiência do chamado para ir a Nínive. Deus nos deixa escolher. Apostar em Tarsis é apostar numa ilusão. Nínive é o lugar em que se pode ir em nome de Deus. É o lugar onde é possível a manifestação da graça e da misericórdia de Deus. Em meio à maldade, Deus ele reintroduz a possibilidade da misericórdia e o recurso da graça. Que o exemplo de vida deixado pelo profeta Jonas seja usado para acordá-lo, para acordá-la do sono, e que através de você, muitos possam chegar ao pleno conhecimento da salvação, da verdade em Deus, para a glória de Deus Pai. Que Deus assim continue nos abençoando. Que maravilha, né? Estamos aí chegando ao final do culto desta noite. Agradecemos ao pastor João Alexandre, né, por esta mensagem maravilhosa e desafiadora, né, para cada um de nós. Semana que vem estará conosco, né, com muita alegria, especialmente assim para mim, né, o diácono Fernando Ângelo, meu primo, né, membro da primeira igreja presbiteriana lá do Recife, a igreja do pastor Augusto Nicodemos. Ele vai estar trazendo a mensagem semana que vem, ok? Então, queremos desejar a todos uma boa semana e que o Senhor assim nos abençoe hoje e sempre. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação
do bendito Espírito Santo esteja convosco, hoje e sempre. Amém. Uma boa semana a todos, em nome de Jesus. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite e tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. Pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando e assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar
tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz.